Pessoal, bom dia então, mais uma vez, mais um sábado aí para a gente começar, o terceiro sábado, de 9. Gostaria de pedir encarecidamente para a gente respeitar mais o horário. Eu vou tentar mandar o link mais cedo, porque eu estou mandando o link, mas parece que ninguém está esperando aí para começar a aula. Enfim, então é importante a gente tentar manter o horário aí para não atrasar ou para não perder, não perder conteúdo, para dar tempo da gente ver tudo que tem para ver. Bom, eu preparei aqui, eu até deixei um documento, acabei de anotar algumas coisas para mim não esquecer, que são bem confusas aqui, principalmente para quem está começando no Delphi. E aí hoje eu quero tratar bastante assuntos aqui com vocês relacionados à questão de formulário, aí já aproveitando a base de dados que a gente criou na aula passada, tentar já começar a criar cadastros para vocês verem aí algumas possibilidades que o Delphi traz de facilidades mesmo, que são extremamente simples de serem feitos e rápidos para a gente fazer ligação com o banco e trazer aí esses dados de forma rápida, de forma rápida e sem precisar de muita programação, de muita linha de código. Então, para a gente continuar, eu vou pegar o projeto que a gente começou, eu vou abrir aquele projetinho que está lá na pasta dominando o Delphi, Então aqui até eu guardei os creates do nosso banco de dados. Eu vou abrir aqui o projeto. E aí, em cima desse projeto aqui, a gente vai criar aqui algumas coisas para vocês entenderem. O que eu queria falar inicialmente é com relação a formulários. Então, na aula passada eu comentei sobre aqui, se eu clicar no nosso formulário principal, eu comentei que a gente tem algumas opções aqui. Uma delas, que eu julgo extremamente importante, é uma propriedade aqui, que é a propriedade que define o tipo de formulário. Deixa eu achar ela aqui. E aí a gente comentou cada uma delas. Cadê? Aqui, ó, form style. Então, até depois eu falei com o Wesley, o pessoal aí que trabalha aqui com a gente na Edson estava junto, que eu falei que eu nunca usei o FS Stay on top aqui, por isso eu falei que eu nunca usei, não conhecia e achava não muito necessário. E o Wesley falou que esse FS Stay on top aqui, ele serve para quando você abrir um formulário, ele sobrepor todos os não só os formulários que você tem aberto, mas se você tiver alguma outra janela aberta no computador, ele vai sobrepor, então ele vai abrir por cima. Então esse FS Stay on Top aqui é para ele abrir por cima de todas as possíveis janelas. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Acabei esquecendo. Então aqui, ó, por enquanto eu só abri o projeto, E para quem não lembra, vou até fazer de novo aqui, ó. Então, eita. Vou clicar aqui, file. Também não precisava ter fechado o Delphi inteiro, Uma mula. Mas começando tudo do zero aqui. Agora vocês estão vendo a tela ali? Beleza. Então se está vendo a tela já é meio caminho andado. Então aqui, como vocês já conhecem, a tela do Delphi, os últimos projetos, o Open Recent aqui, os últimos projetos que a gente abriu. Eu vou vir por aqui, Open. Vou lá na área de trabalho onde está o nosso projeto. Dominando o Delphi, abro aqui o projeto. Tanto faz essas duas opções aqui do projeto, tá? Qualquer um que você abrir, vai abrir o projeto aí que a gente está trabalhando.
Então esse é o projetinho que a gente fez na aula retrasada, né, no Delphi. A aula passada a gente fez o banco de dados. E como eu vinha dizendo, se eu seleciono o formulário aqui, a gente tem uma propriedade que é a form style. E eu expliquei para vocês os itens dela. O último item eu falei que eu nunca usei e não sabia para que servia. Depois eu conversei com o Wesley aqui, até porque realmente eu nunca precisei. E ele me explicou que ele já precisou e que essa propriedade aqui serve para sempre que você abrir esse formulário, ele sobrepõe a todos os demais formulários, e não só os formulários, mas se tiver alguma outra coisa aberta, né, ele vai sempre sobrepor, ele vai abrir por cima, né? Então, tipo assim, eu tenho uma pasta aberta aqui, ó. Quando eu executar o projeto, ele vai abrir por cima dessa, sempre acima, né, de todos os elementos. Basicamente essa é a ideia aí. E aí vocês podem encontrar em algum momento aí uma oportunidade para usá-lo. Enfim, como eu disse naquela aula, volto a repetir, nunca precisei usar, então por isso também nunca fui atrás, acabei não aprendendo para que servia, mas essa aí é a ideia dele. Então vocês podem encontrar utilidade para isso. Ó, aqui no formulário principal, a gente definiu ele como FSMDI Form. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente criou aqui algumas opções de abertura de caixa, sangria de caixa, suprimento de caixa, blá, blá, blá. E aqui alguns cadastros, empresa, operadores, produtos, clientes, blá, blá, blá. Então vou apagar esse teste aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, esse sair, acho que a gente já até configurou, né? A gente já fez aqui o botãozinho sair. Então o que a gente vai entender hoje? Essa questão de abertura de formulários. Então, para começar a entender a abertura de formulários, a gente tem que criar um formulário novo. Eu vou começar aqui pelo formulário. O ideal seria a gente começar aqui por esse cadastro de empresas. Só que eu acho que a gente não criou o banco de dados de empresas. Então, vamos só confirmar quais são as tabelas que a gente criou. Aqui. Então aqui a gente criou a tabela de cliente, de operador, produtos, tal, faltou a empresa. Então vamos criar aqui a de empresas rapidão, que vai ser coisa rápida. Então aqui, ó, ficou faltando, né, a tabela de empresas. A gente vai aqui no nosso banco de dados. Então aqui a gente criou as tabelas, né, dominando o Delphi, criamos até uma procedure ali de movimentação. Isso tudo na aula passada. Vou pegar aqui. Então vamos criar uma tabela com base aqui até em outra tabela que a gente já tenha criado. Vamos pegar aqui a tab de cliente. Eu vou criar com base nela aqui. Vamos chamar de tab empresa. Foi empresa que a gente colocou aqui? É empresa. Então a gente vai criar a tab empresa, né? Seria importante aí a gente ter CNPS, blá, blá, blá. O nome aqui a gente pode chamar de razão social. A gente colocar aqui um nome fantasia da empresa, né? Teria, lógico, uma infinidade de campos que a gente poderia explorar, mas como eu falei para vocês, eu não quero me apegar tanto aí em fazer uma estrutura muito grande para a gente realmente conseguir entender o básico e aprender, enfim, a fazer o que tem que ser feito. Ó, foi até bom que aconteceu isso, porque eu já vou explicar um outro item para vocês que eu não falei no MySQL, né? O MySQL, ele é um motor aqui de um banco, né? E ele possui um engine, que é um motor. Quando a gente usa o MySum, ele é mais rápido, só que ele não obedece a questão das chaves, tá? E a gente está usando aqui justamente o MySum. Então o ideal, né, quando a gente está criando uma base MySQL, é usar um motor que é o InnoDB. Eu acho que é assim que escreve. Então, ao invés de usar aqui o MySum, a gente deveria ter usado, né, o InnoDB em todas as nossas tabelas para que ele trate da forma correta essa questão
das chaves, tá? Do chave primária, chave estrangeira, enfim, né? Se você não usa esse motor aqui, o InnoDB, você corre o risco de toda esse chaveamento, né, que a gente criou, de falar que ó, a chave primária, a chave estrangeira, tal, ela não ser respeitada devido ao motor do MySQL, tá? Então isso aí fica mais como um adendo aí informativo, porque no nosso caso aqui não vai atrapalhar, mas se vocês fossem querer garantir a integridade do banco efetivamente com relação às chaves, todas as suas tabelas deveriam ter sido criadas aí usando o InnoDB, né? E por padrão, o MySQL ele vem com o MySun setado. O MySun ele tem essa desvantagem, digamos assim, de não garantir tanto a questão da integridade, você teria que garantir isso via software, mas ele tem a vantagem de ser um pouco mais performático, né? Ele acaba entregando um pouco mais de velocidade. Aqui então a gente criou a tabela, tab empresa, vai ter a razão social, nome, fantasia. A gente poderia colocar aqui um telefone, né? Para não ficar também tão sem nada, né? Vou colocar aqui, ó, telefone. Telefone a gente pode colocar aqui, ó, o DDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então seria mais ou menos assim, né? Se a gente tiver um telefone com 5 dígitos, então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que eu estou colocando aqui 13, né? Se a gente for colocar aqui uma máscara e gravar a máscara no banco, então a gente teria que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se for ter esse espaço. Se não for ter o espaço, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente for colocar um tracinho aqui na máscara, ficaria então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, um varchar 14 atenderia bem. O que eu prefiro fazer? Já coloco aqui 18. Se tiver alguma mudança na telefonia aí no futuro, pelo menos você já não vai precisar mexer no banco, aí já está atendendo bem. Como vai estar com a máscara, você substitui a máscara no futuro e você vai ter aí essa possibilidade. Para quem usa o telefone como um campo de pesquisa, né, ou como um dos principais dados aí, né, vamos pensar no operador de celular, seria interessante que o telefone ele fosse do tipo inteiro e a gente não armazenasse as máscaras, porque aí você consegue performar nas buscas. Quando a gente vai criar uma máscara no Delphi, por exemplo, ou em qualquer outra linguagem, você tem duas opções ali que são uma de exibir a máscara na tela, mas quando vai gravar, não gravar a máscara. Isso pode ser feito de forma automática, tá? No próprio componente. Eu não preciso criar uma função para tratar isso, mas você também poderia criar uma função que remove os caracteres que não são numéricos para gravar o número como numérico, e quando for exibir, você adiciona a máscara nesse numérico aí. Tá? Então você acaba ganhando performance na hora de trabalhar com esses dados. Beleza? Quando a gente está falando em um sistema que não tem uma massa de dados tão vasta, a gente não precisa ter essa preocupação. Né? Pelo menos eu nunca tive tanto essa preocupação, que eu vou gravar ele inclusive com a máscara aqui. Então vamos lá. Vou criar essa tabela em empresa. Acho que criou belezinha. Só vou dar uma consultada nela aqui para ver se ele deu um alertinho ali. Tab empresa. Aí beleza, ó, ID, razão social, nome fantasia, bababá e bababá. Tudo certinho. E aí agora a gente vai voltar lá, acho que a gente não vai precisar criar mais nenhuma tabela hoje. Vou fechar isso aqui e vamos voltar aqui para o Delphi. Então aqui a gente tem, né, esses cadastros a serem feitos. Então para a gente criar o cadastro de empresa, eu vou criar um formulário novo. Então eu vou vir aqui em File New. Como a gente criou uma aplicação, né, um Windows VCL Application, eu vou criar um formulário novo para essa aplicação. Então eu vou vir aqui em VCL Form Delphi. E aí eu criei um formulário novo. Beleza. Vou salvar esse formulário, né, como primeira coisa a ser feita, eu vou salvar o formulário. E aí, seguindo esse padrão, né, da Unity, eu vou salvar essa Unity como UFRM cadastro
empresa. Poderia salvar como UFRM empresa, ou então U empresa, ou UFRM empresa, aí fica a critério de cada um a forma como vocês querem padronizar, né? Como eu estou pensando numa tela de cadastro, eu vou definir como UFRM cadastro, porque aí tudo que for cadastro, eles vão ficar ali alinhados, né? Nos arquivos eu consigo pesquisar isso aí de forma alinhada. Fica legal lá a visualização. Então aqui o UFRM cadastro empresa, tirando o U aqui da frente, o nome do meu formulário vai ser FRM cadastro empresa. Então salvei a Unity, vou clicar no meu formulário aqui, procuro a propriedade name dele e vou definir o nome aqui, ó, FRM cadastro empresa. Então a única diferença é que não tem o U, né? O meu formulário não vai ter a letra U. Salvei aqui o formulário, beleza, agora a gente vai entender dois pontos importantes. Quando você está trabalhando aqui com uma aplicação, eu acabei de criar um formulário, né? Se eu criar 10 formulários, quando eu abro essa aplicação, o que ela vai fazer para mim? Ela vai trazer todos esses formulários, vou abrir aqui, todos esses formulários eles já vêm carregados na memória. Então quando eu abro aqui, ó, ela já carrega para mim não só o formulário, o principal, mas ela também já carregou o outro formulário. Ele só não exibiu porque eu estou usando um MDI aqui, né? Então ele não exibiu. Mas se você estivesse usando o formulário normal, ele já carregaria todos abertos na tela, inclusive, mostrando, né, como um show ali. Então é importante, né, para quem está começando principalmente, entender essa questão dessas configurações. Para a gente dar a sequência aqui, primeira coisa, eu vou vir aqui em Project, Options e mostrar para vocês como é gerenciado a questão do formulário. Deixa eu entender aqui por que deu esses erros aqui, que parece que tinha alguma coisa apontada. Agora não deu. Provavelmente tinha algum ícone apontado, mas enfim. Ó, então aqui vou voltar aqui para não se perder. Project, Options, eu tenho uma série de opções relacionadas ao projeto que eu estou trabalhando nesse momento. Então a gente está trabalhando num projeto que chama Dominando Delphi ali, né, que é esse PDV, e eu vou vir aqui, ó, Application Forms. Aqui é o controle dos formulários que a gente tem. Se vocês olharem aqui é bem intuitivo. Você está vendo aqui, ó, Auto Create Forms. Né? Esse Auto Create Forms significa que esses formulários vão ser auto-criados. Então, quando você executa a aplicação, esse formulário ele já vem criado na memória. Ele já está criado na memória. Isso é uma grande desvantagem se vocês pensarem num projeto que tenha lá centenas de formulários, que é bem comum, né? O nosso aqui a gente vai ter alguns formulários. Se a gente olhar ali, ó, abertura de caixa, fechamento de caixa, sangria de caixa, suprimento de caixa, cadastro de empresa, cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de, sei lá, fornecedor. Vamos supor que a gente tenha 10 formulários mais o formulário principal, 11 formulários. Então, quando você abrir o projeto, você executou o exe, ele vai carregar todos esses formulários na memória. Ele vai autocriar todos esses formulários. Beleza? Tá, então o que a gente faz? Quando a gente cria um novo formulário no projeto, é muito comum que a gente venha aqui em Forms, pegue o formulário que eu não preciso que inicie junto com o projeto, né? O principal, beleza, quando eu abrir ele tem que vir, mas o cadastro de empresa ele não precisa vir. Então o que eu faço com ele? Eu mando ele aqui para formulários disponíveis, né? Eles estão disponíveis, mas eles não vão ser autocriados. Eu vou poder usá-los de acordo com a minha necessidade, mas eles não vão ser carregados junto com o projeto. Quem está começando no Delphi, isso aqui é uma dúvida ferrada, né? Porque que a pessoa perde tempo para conseguir, às vezes, entender e aprender. E às vezes a pessoa já vem de uma empresa que já tem lá a sua metodologia, acaba usando a da empresa lá e nunca entende o que está acontecendo. Então esse aí é o fato. Né? Toda vez que eu crio um novo formulário que ele não precisa ser carregado na memória junto, porque eu não vou usar ele a todo tempo, você vai lá em Forms e tira ele do Auto Create. Agora eu quero abrir esse formulário quando a gente for
clicar no botão empresa. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades que existem. Então a primeira delas aqui, ó, eu vou aqui em empresa. Se aquele formulário, caso aquele formulário ele já esteja carregado na memória, né, como eu falei para vocês, ele já veio com o auto create, o que eu teria que fazer? Eu só teria que chamar ele aqui, ó, FRM, seria FRM cadastro empresa.show. Ele já está carregado na memória, ou seja, ele já foi criado, né? O objeto já está criado. Eu não preciso me preocupar, eu só chamo ele aqui. Né? Aqui ele está dando erro por quê? A gente precisa usar a Unity. Então, se eu vier aqui em File, Use Unity, eu procuro aqui, no de vocês não vai mostrar tudo isso aqui, porque tem um componente instalado que faz essa listagem. O FRM cadastro empresa, eu uso essa Unity, eu vou mostrar, eu não vou fazer agora, não vou selecionar, porque eu vou mostrar para vocês que tem outras formas. Então eu dei 2 cliques aqui, selecionei esse formulário, ele já vai entender que eu posso usar esse formulário, né, chamar esse formulário do formulário principal. Tá. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode vir aqui nas units, coloca aqui uma vírgula, UFRM cadastro empresa, tá vendo aqui? Adiciono ele por aqui. Adicionei ele aqui, ele já vai entender que eu posso usar esse formulário, tá? Então essas são 2 das formas que a gente pode fazer. A terceira forma que eu acho a mais fácil, né? Eu não fiz nada, eu coloquei o código aqui para abrir o formulário e ele está dando erro. Só que o Delphi ele já tem uma inteligência para entender isso aqui. Aí quando eu clicar em Run para testar, né, para rodar, ele vai identificar, ó, e ele pergunta se eu quero incluir nas uses. E aí quando eu coloco sim, o próprio Delphi foi lá para mim e adicionou aqui, ó, uses, e ele adicionou aqui o FRM cadastro empresa para mim. Beleza? Tá, nesse código a gente tem um problema agora, porque este formulário, como eu disse para vocês, ele não está criado na memória. Ele não está criado. Então, se ele não está criado, eu vou ter um problema de execução. Quando eu executar isso aqui, ele vai me dar um access violation, porque esse formulário ele não existe na memória. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer por partes. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar ao formulário para mostrar para vocês todas as possibilidades. Volto ele aqui. Então, ele vai ser criado na memória. Para mim poder mostrar isso para vocês, este formulário principal ele não pode estar como MDI. Eu tenho que deixar ele aqui como um formulário. Cadê? Form style. Eita, pega, viu? Toda vez eu pelejo para achar. Form style. Vou deixar ele como um normal. Beleza. Então esse é um formulário normal. Este aqui também é um formulário normal. Eu vou só adicionar um botãozinho aqui. Um botão. E neste botão eu vou colocar um códigozinho simples aqui, que é um close. Então, beleza. Ó. Neste formulário, o que a gente fez? Eu vim aqui e falei, ó, mostra o formulário empresa. Né? Show, mostrar. Mostra o formulário do cadastro de empresa. E aqui nesse botão eu coloquei para ele close, né? Fecha o formulário de empresa. Vamos executar isso aqui para ver o que vai rolar. Não sei por que toda vez que eu executo, cara, ele muda de tela. Eu esqueci de ver por que isso acontece. Bem, enfim, cadastro, empresa. Ó, carregou, mostrou o formulário. Se eu fechar aqui ou aqui, ó, ele está carregado na memória, esse formulário. Ele não é destruído da memória em lugar algum. Ele está na memória, eu só mostro e fecho. Beleza? Ah, André, mas dessa forma aí funciona para mim. Cara, não é a forma ideal, porque o que eu falei para vocês mas assim é facinho. É facinho. Só que você está carregando um formulário que ele pode não ser usado na memória, ou seja, você está usando memória desnecessária. Se seu projeto vai crescendo, vai tendo muitas coisas, o formulário vai tendo muitas coisas dentro do formulário, imagina que tudo isso
vai estar carregado na memória. Pior do que isso, imagina que todos esses formulários vão estar conectados a um banco de dados e vão estar interagindo com o banco de dados, né? E aí todos eles carregados, conectados ao banco de dados, você sobrecarrega aí de diversas formas. Tem várias coisas que eu acho que são desvantajosas. Então, beleza. Fechei aqui o projeto. Ah, André, então você está dizendo que esta não é a forma ideal de criar o formulário. Não, estou dizendo exatamente isso, que não é a forma ideal de criar o formulário. Então, o ideal é, esse formulário não vai vir criado na memória. Se eu testar agora esse show aqui, vamos ver se vai rodar. Agora ele não está mais criado. Eu não criei o formulário. Cadastro empresa, olha lá, já não vai deixar abrir, porque esse formulário ele não existe na memória, ele não foi criado na memória. Ó, se eu pressionar o stop aqui para parar, é a mesma coisa que você apertar Ctrl F2, tá? Eu geralmente uso aqui o Ctrl F2 para cancelar a compilação ali. Então, beleza. Sair fora. E aí agora a gente vai fazer do jeito certo, tá? Eu vou dar alguns exemplos, eu peguei alguns modelos aqui que a gente pode fazer. Então, o primeiro deles eu vou pegar aqui, ó, o FRM, cadastro, empresa, e vou dar um new para ele, né? Tipo assim, recebe o T, que é quando a gente está falando de uma classe no Delphi, né? O T, FRM, cadastro, empresa, ponto create. Então eu uso aqui, ó, ponto create, tem o ponto create, tem o ponto create form, ponto create. E aí aqui dentro do ponto create, você dá um application. Beleza, então aqui neste caso o que ele está fazendo? Ele vai criar o objeto e ele vai, na sequência, mostrar o objeto. Ainda não está correto. Por que não está correto? Ó, eu vou mostrar para vocês o que vai dar de ruim aqui. Vai funcionar. Vamos lá, ó. Cadastro empresa. Pô, funcionou perfeitamente, né? Funcionou, então tá certo. Não. Se eu fechar e tentar abrir de novo, o que vai acontecer? Ele criou de novo. Ele criou novamente esse objeto. Então, a cada vez que eu venho aqui, ele cria mais um. Então, ele está criando novos objetos usando aqui o CAD empresa. E ele não está destruindo os objetos que foram criados. E aí, isso aí gera para você uma sujeira na memória, né? Você vai ficar sobrecarregando lá o seu sistema, você vai enchendo sua memória, porque se o cara fechar e abrir 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes esse formulário aí, ele vai crashar, uma hora a memória vai estourar, né? Vai dar um estouro de memória. Mas se o computador tiver muita memória, talvez não, mas ele vai ficar usando uma memória que não tinha necessidade de ser usada. Beleza? Então, tá. Eis aí. André, então como eu devo proceder com isso? Eu posso fazer aqui, né? Eu deveria fazer, se eu estiver usando um show, lá no formulário de empresas, não basta eu dar um close, porque o close ele só fecha o formulário, né? Esse close, ele basicamente ele só deixa de mostrar o formulário, mas ele não destrói da memória. Então eu poderia vir aqui no Cafree, aqui na empresa a gente costuma usar o Cafree, que fica no evento onClose. Então aqui no evento onClose, cadê? OnClose. O que é o onClose? Quando fechar, né? Então quando você fechar pelo xizinho ou pelo botão que eu coloquei onClose, você, na verdade é um onClose carry, né? Aqui no onClose carry, você vai ter o canClose, e aí você vai atribuir a este canClose aqui, né? A este evento, uma ação que é o Cafree. Tá vendo aqui, ó, canClose. Se for fechar, né? Aí você colocaria aqui, ó, canClose, que é esse parâmetro dessa procedure, tá vendo? Essa procedure form, esse evento form close, ele tem um parâmetro
que é uma variável aqui, canClose booleana, e aí você vai falar assim para ele, ó, canClose recebe true, ou desculpa, recebe kFree, que é uma propriedade interna aqui do Delphi. Eu acho que a gente consegue ver ela por aqui, ó. Então, quais são as opções que a gente tem? Ó, kFree é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai liberar da memória. Então, esse kFree é basicamente um free. O que é o free no Delphi? O free é o liberar da memória. Então, dessa forma aqui eu consigo liberar da memória. Mas não basta eu só liberar da memória, porque aqui no Delphi a gente tem o free e a gente tem o new. E aí o que muda do free e do new? Isso aqui é outra coisa que tem muito cara que é programador já experiente e não sabe a diferença. O free serve para você liberar da memória. O new ele serve para você definir uma variável, né? Ou melhor, quando você cria um objeto ali no Delphi, né? Você tem basicamente dois elementos que são criados. Um é o objeto na memória, que ele vai lá na memória e aloca, né? Isso aí é o que o free libera. O new, ele define uma variável do objeto que fica apontado para esse objeto que foi criado na memória, né? Não o new em si, mas o objeto, quando ele é criado vinculado a uma variável, né? Eu espero que vocês consigam entender isso. Então, ó, eu criei aqui o formulário, né? Então ele entende que eu estou criando este cara aqui, esse FRM cadastro empresa, ele vai entender que isso é uma variável que está apontando para um objeto que foi criado na memória do computador. Quando eu dou esse create aqui, ele vai lá e cria um objeto. Então ele cria esse vínculo. E ele cria duas coisas, na verdade. Uma variável vinculada ao objeto e o objeto propriamente dito. E aí nesse caso... Nossa, passando um caminhão aqui. E aí nesse caso, a gente destruindo, né? Se eu der um free no elemento aqui, se eu der um free neste cara aqui, no FRM cadastro, como por exemplo o próprio kFree aqui vai fazer, eu destruí o objeto, mas a variável ela ainda continua como se ela existisse, só que ela não tem mais o vínculo lá na memória, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um free e a gente tem que usar um new. O new, aqui na empresa que eu trabalho, aqui na NetSolutions, a gente usa o new no onDestroy, que é esse evento aqui, ó. Eu venho aqui no onDestroy e dou um FRM formulário blá blá blá, recebe new. Mas você também poderia usar esse new lá no canClose. Deixa eu só ver o close se ele tem. Ah, cara, acho que no close e no canClose aqui vai dar na mesma, né? Se eu usar o kFree. Deixa eu colocar o kFree no close. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Acredito que não. Ah, vai sim. Porque aqui é um action, não é o canClose. Então tem que ser non-close char mesmo. Aqui a gente liberou. Vamos executar agora. Ó, lembrando que neste caso o nosso formulário ele não está sendo carregado na memória. Vou executar para a gente ver como vai fazer a abertura. Opa, não foi? canClose recebe kFree. Eita, pega. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu acho que realmente é no close. Desculpa, aqui vamos voltar no close. Close. Então aqui a variável chama action recebe kFree.
vou mostrar para vocês que tem outras formas de fazer também, tá? Então, beleza, era no close mesmo. Então, aqui, ó, vou tentar abrir, abriu, fechei. Teoricamente, quando eu fechei agora, ele passou no evento can close aqui, depois eu vou debugar aqui para vocês verem, né, se ele está passando esses dois eventos. Então, ele destruiu da memória e depois ele destruiu a variável, né? Vamos pensar assim, destruiu o objeto frm cadastro de esse t frm cadastro, depois ele destruiu o frm cadastro, sacam? Que são duas coisas. Então, se tudo correu bem até aqui, a gente tem que vir aqui abrir de novo, ó, nesta segunda vez que eu abri, ele criou de novo na memória e diferente da outra vez que eu mostrei para vocês, ele não criou duas instâncias na memória. A anterior, quando eu fechei, ele destruiu. Então, ó, cliquei aqui para fechar. F8, ó, já veio aqui, liberou da memória, lá no destroy, ó, passou aqui e liberou também da memória. Beleza. Então, o que ele fez? Aquele ponteiro de memória e aquela variável que estava criada vinculada àquele objeto que estava na memória foram destruídos. Então, se eu abrir 200 vezes aqui, não tem problema nenhum, porque todas as vezes que eu abrir e fechar, ele vai ser destruído e quando eu abro, ele é recriado. Então, ele cria, fechei, destrói. Abri, cria, fechei, destrói. Abri, cria, fechei, destrói e assim vai, tá? Mas aí nós temos um outro problema. Se eu vier aqui abrir, tá aberto, eu vim aqui abrir de novo. Pode isso, Arnaldo? Vim aqui abrir de novo. Vim aqui abrir de novo. Vim aqui, estou abrindo vários, tá vendo? Isso é correto? Não, não é. Então o que a gente pode fazer para tratar isso? A gente pode basicamente verificar isso aqui, ó. Se já existe este cara criado, né? Então basicamente eu vou verificar aqui, ó. Antes de criar, eu vou verificar, ó, if frm cadastro é igual a new, ou seja, eu tenho uma variável vinculada, né, a um objeto na memória. Se este cara já existir, eu não crio outro. Eu só vou mostrar o que já existe, que já está criado. Tá? Eis uma forma que inclusive a gente usa essa aqui na empresa. Mas tem outras que eu vou mostrar que a gente usa também em alguns casos. Então vamos lá. Executei isso aqui agora. Cadastro empresa, abriu. Vou minimizar ele aqui, ó, sumiu, né? Cadastro empresa. Agora ele vai ficar minimizado, né? Sou uma mula quadrada. Pera aí. Mostrei do jeito errado. Vamos lá de novo. Ó. Cadastro empresa, cadastro empresa. Cadastro empresa. Tá vendo que ele não tá criando outro, ó. Cadastro empresa, cadastro empresa, cadastro empresa. Fechei e abri de novo, cadastro empresa, abriu de novo, cadastro empresa, tá vendo? Ele não vai ficar criando várias vezes, né? Várias vezes esse formulário na memória. Por quê? Eu estou verificando. O formulário já foi criado? Já. Se ele já foi criado, então não cria de novo. Ele não vai criar novamente. Ele basicamente vai mostrar o que já existe, né? Aquela hora que eu minimizei, ele estava mostrando, só que estava minimizado, aí não dava pra gente ver. Beleza, então aí esta é uma das formas que podemos fazer. Além de chamar o formulário dessa forma aqui que eu mostrei, nós temos uma outra possibilidade, né, que é o show modal. O show modal, ele serve, deixa eu até aproveitar aqui o que a gente já tinha aqui. O show modal, ele serve para a gente criar um formulário que ele tem que ser utilizado sem poder utilizar nada que tenha antes dele, digamos assim.
Enquanto eu não acabar de executar a ação deste formulário, eu não posso ir para outro. Eu não posso fazer outra coisa. Tipo assim, vamos pensar numa mensagem que eu quero mostrar para a pessoa. Enquanto ela não preencher aquele dado, ela não pode sair daquela tela. Tipo assim, ó, informe seu CPF para continuar. Se você não digitar isso aqui, você não pode fechar. Isso aqui você não pode sair daqui e tal. Ou melhor, você não pode mexer em nada que está atrás. Então, se eu tiver vários formulários, eu abri um modal, né? Esse modal ele vai ser a minha exclusividade naquele momento. O usuário ele tem que cumprir aquele formulário ali antes de sair mexendo em outra coisa. Vamos até... vamos deixar esse aqui do jeito que está. E eu vou criar um novo formulário aqui agora. Vamos pegar aqui, ó, File New, VCL Form. Esse aqui a gente vai chamar de... Vamos colocar aqui, ó, o name dele. FRM Cadastro Cliente. Eu usei no plural? Não. Cliente. E aí eu vou salvar ele, né, aqui. Então esse aqui vai ser o UFRM Cadastro Cliente. Beleza. Mesma coisa, né? Project Options. Tiro ele aqui do Auto Create. E aí a gente vai fazer aqui agora, ó, no cadastro de clientes. A gente vai fazer diferente. Ao invés de fazer um ponto show, eu vou fazer aqui, ó, um FRM cadastro clientes, cliente ponto create application aí eu vou mandar aqui um FRM cadastro empresa ponto, opa, aí dá errado, cliente ponto show modal. E aí, ó, continuando aqui no código, eu vou fazer um FRM cadastro cliente ponto free. Ó, é a mesma coisa que eu ir lá no onDestroy, que eu fui aqui, ó. Aqui no onDestroy. Desculpa, aqui no onClose, Action K-Free, liberei da memória. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa. Tem várias outras formas de fazer, tá? Eu tô mostrando algumas aqui, mas tem outras, que nem lá não precisa ser no close. Eu poderia ter colocado no close um FRM, um free também, né? FRM é ponto free. Também daria. Então aqui, ó, FRM cadastro cliente ponto free, FRM cadastro cliente ponto recebe new. Ó, fiz tudo aqui. Beleza. Vou fazer aqui um file use unit cadastro cliente. Tá, no show modal eu tenho essa possibilidade, porque ele vai ter que seguir essa sequência lógica. Ele vai criar o formulário, depois ele vai mostrar o formulário. Aí eu vou ser obrigado a usar o que está nesse formulário. Acabei de usar o formulário. Quando eu fechar o formulário, ele vai vir aqui para o free e depois vai vir para o new. Então olha só, eu vou acompanhar esse trecho para a gente ir acompanhando o que está acontecendo. Cara, fazia uma eternidade que eu não mexia no Delphi também. Vou falar a verdade, hein? Tô até... Ó, cadastro. Vamos abrir empresas? Abriu empresas. Cadastro, clientes. Ó, ele veio aqui. Vamos criar, né? Criou. Opa. FM, cadastro, cliente. Já não criou, né? Já deu erro ali na pegada. Porque eu fiz errado, né? Eu teria que ter feito aqui, ó. Ó, igual eu fiz aqui, ó. FRM cadastro cliente
Não declarei a variável aqui, ó. FRM cadastro cliente recebe TFRM cadastro cliente. Agora sim. Então vamos lá. Vamos ver se agora vai. Vou abrir aqui um formulário, o cadastro de empresa, e vou abrir aqui o cadastro cliente. Veio aqui, ó, criou, mostrou, ó, já parou aqui a exibição, porque, ó, travou a tela aqui para mim, ó, não consigo mexer no formulário de trás, não consigo abrir outro formulário. Vocês viram que quando eu abri o primeiro formulário, ele deixou eu ir ali e abrir o outro. Agora, quando eu abro um show modal, eu tô travado nesse show modal. Enquanto eu não sair dele, eu não posso executar outra coisa. Beleza? Deu para sacar a diferença? Então eu vou fechar ele. Aí quando eu fecho ele, ó, ele continua aqui, ó. Liberei e liberei. Beleza. Vou fechar isso aqui. Vou abrir ele de novo. Clientes. Ó. Mostrou, travou aqui, ó. Não consigo continuar no código. Vim para cá, ó, abri o formulário, faço o que eu tenho que fazer nele. Fechei, continuou aqui, ó. Free e new. Beleza? Então aí a gente tem essas duas opções, né? A gente pode criar um formulário, né, usando o show, que permite essa manipulação, e a gente pode usar um formulário, a gente pode criar um formulário usando o show modal. Os dois, como eu disse, tem várias formas de fazer, tá? Muitas pessoas que são mais ligadas aí em economia de código ou, né, não sei se seria uma boa prática, acredito que não seria boa prática porque na verdade você está fazendo a mesma coisa, tá? Mas tem muita gente inclusive que prefere usar uma funçãozinha do Delphi que chama free and new. Esta função free and new, ela serve para fazer tanto este ponto free quanto este recebe new. Então eu vou passar aqui, ó, eu vou lá e mando um free and new e passo qual é o formulário. E quando eu faço isso usando o free and new, ele já fez para mim estes dois itens. Então eu vou comentar esses dois, porque se eu deixar aqui ele vai dar erro. Então eu tenho essa opção que seria, ó, libera e libera, né? Libera o objeto, né? Apaga da memória e libera a variável, né? Apaga a variável da memória. Ou eu posso dar um free and new e passo o formulário aqui que ele já vai fazer essas duas coisas em uma linha só. Aí fica ao seu critério, né? O que você acha mais eficiente, né? Você pode usar tanto um quanto o outro. E aí se a gente testar, ó, vou abrir aqui o empresa, abriu, beleza, vou vir aqui abrir o cliente, ó, abriu, travou, não consigo mexer em mais nada, abriu da mesma forma, fechei, vou lá para testar direitinho, abriu de novo, abriu, então beleza, tá criando, tá destruindo da memória, tá vendo? Criou e destruiu, e esse aqui, ó, criou, se eu tentar criar de novo, ó, ele não cria, ele só mostra, né? Ele coloca o formulário como ativo, ó, ele não está ativo, cliquei, ativou esse formulário novamente. Enfim, né? Essas aí são aí as opções que a gente tem aí para abrir formulário. Agora, tem um outro lance que é uma pegada interessante. Deixa eu até mostrar aqui para vocês mais uma vez. Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, para vocês sacarem uma coisa. Ó, a gente está chamando aqui os formulários, está funcionando bonitinho, né? Este formulário aqui é um formulário que está com o form style normal. Este formulário aqui é um formulário que está com o form style normal. Este formulário aqui é um formulário que está com o form style normal. Então, olha só, eu consigo um sobrepor o outro. Beleza? Consigo um sobrepor o outro aqui, ó. É até possível fechar o pai e manter um filho aberto. É que nesse caso ali, quando eu fecho, ele está fechando a aplicação, mas é até possível fazer isso também.
o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar este form py e voltar para aquela configuração que a gente tinha colocado, que era o form style. Form style, tá normal. Este cara vai ser um MDI form. E olha o que vai acontecer. Vamos ver junto o que vai acontecer aqui agora. O que será que vai dar? Será que é assim está certo? Reparem que já de cara aqui ele colocou tipo um frame aqui, né? Que já dá para ver que tem uma divisória. Quando eu vou lá no cadastro de empresa, este cara aqui, ele ainda está sobrepondo o meu outro formulário, né? O que não era para acontecer, teoricamente, mas é porque a gente não mudou nele. Ele ainda é um formulário normal. Então eu tenho um formulário que é um MDI e eu tenho um formulário que é um formulário normal. Mesma coisa aqui para o cliente, né? Que continua sendo um formulário normal. Aí eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar esse formulário de cadastro de empresa aqui e eu vou mudar ele para Form MDI Children. E aí, agora a gente tem que ver alguma diferença. Então, olha só. Como eu falei para vocês, o formulário principal ele ficou com uma linha aqui que já mostra uma separação. Se eu abrir agora o empresa, este empresa, ó, eu não consigo mais sobrepor o formulário principal. Ele passa a ficar, né, interno ao formulário principal. Tá? Ele virou um filho aqui, ó, até cria barra de rolagem aqui no formulário principal. Porque o formulário principal ele é um MDI e o formulário de cadastro de empresa é um filho dele. Beleza? E aí vocês podem organizar agora da forma como vocês acharem que fica melhor. Tipo assim, ó, esse formulário eu quero abrir sempre maximizado. Eu preciso, né, se eu for usar atalhos de teclado, eu preciso ativar o keyframe, como é que é o nome da propriedade aqui? Key Preview, senão você não consegue usar, como eu já mostrei anteriormente aqui, né? Depois a gente vai fazer isso, porque a gente vai configurar alguns atalhos no teclado, então a gente precisa deste Key Preview estar ativo. E aí eu coloquei para abrir maximizado, vou dar um nome aqui para o Caption aqui, né, que está FRM Cadastro, vamos colocar aqui, ó, Cadastro de Empresa. E agora a gente tem aí, né, o formulário podendo ser criado. Eu não preciso desse botão, que esse botão foi só para mostrar para vocês ali, né? Então eu vou tirar este botãozinho daqui. Eu vou apagar o botão. E aí quando a gente abrir isso aqui agora, abriu cadastro empresa. Ó, ele já abriu o cadastro de empresa, como vocês podem ver aqui no fundo a gente tem uma imagem de fundo, né, um plano de fundo. Quando eu abro a empresa ele sobrepõe, eu posso diminuir aqui para manipular, eu posso fechar, enfim. Tá aí a abertura do nosso formulário funcionando de acordo como deveria. Espero que com relação a essa questão de abertura de formulário tenha ficado bem claro, né? Como eu falei para vocês, existem outras opções? Existem. Tem o release, tem o free, como eu mostrei, tem o free and new. O release poderia substituir o free, né? Então tem também, e tem, enfim, tem várias outras opções. Mas eu acho que com relação à abertura de formulário, sabendo isso aqui, vocês vão conseguir entender a maior parte aí das aplicações quando estão sendo abertos formulários e como que o formulário é aberto e algumas opções que dão para ser feitas aí através de formulários. Agora, eu quero montar este formulário de cadastro. E neste momento, quando a gente chegou nesta parte, neste momento do nosso projeto, eu quero mostrar para vocês o Dev Express. Então, tipo assim, eu vou procurar aqui um group. Então, a gente tem o Group Box, que é o Group Box do Delphi, que é este cara aqui.
E ele tem lá uma infinidade de propriedades que podem ser usadas, muito legais, que funcionam muito bem e tal, tal, tal. E aí a gente tem o TCX Groupbox, que é o Groupbox do DevExpress. Então o Dev, ele tem uma série de componentes onde foram herdados os componentes nativos do Delphi e melhorados, ou seja, ele tem alguns recursos que você não tem não vai ter a propriedade aqui, por exemplo, no Groupbox comum. E um outro lance que é importante vocês saberem, quando eu uso os componentes do Dev, os componentes do Dev, eles conseguem comunicar entre si, eles têm algumas coisas que podem interagir entre eles. E quando eu uso um componente comum, ele não vai conseguir herdar as características do Dev. Então eu só vou colocar aqui esses dois Groupbox, por exemplo, que vocês estão vendo, aparentemente os dois são iguais, né? Não tem muitas diferenças visuais, mas enfim, com certeza se vocês procurarem, deixa eu só ver se, ó, esse aqui tem a opção de transparência, eu não sei se o normal tem. Ó, já não tem, tá vendo? Então, eis aí já um primeiro ponto, né, que o DevExpress já sai ganhando, porque eu uso o Groupbox e eu uso essa opção de transparência, né, de deixar o componente transparente, né? Se a gente pensar aqui, ó, no formulário principal, vamos ver aqui no formulário principal que tem uma imagem. Vou colocar os dois aqui, ó. O Groupbox normal e o Groupbox do Dev. Vamos ver se visualmente eles têm alguma diferença. Olhando para a cara deles. Então vemos aqui um transparente, o outro não, né? Então se vocês olharem aqui, ó, este Groupbox, eita, esse aqui é o CX, era para estar transparente. Deixa eu apagar e colocar de novo aqui, só para desencargo de consciência. Groupbox. Se bem que eu acho que ele já é transparente, né? O Groupbox por padrão aqui. E o do CX deve herdar um CX Group. Bom, enfim, aparentemente não temos nenhuma diferença, né? Eu sei que tem algumas propriedades que são diferentes lá, enfim, mas aí você vai me perguntar, André, por que então você usar o Groupbox do CX se os dois não teriam diferença nenhuma neste caso? Né? Como vocês podem ver, o CX aqui, ele tem essa opção de transparência, né? Que ela vem como falso, e quando eu coloco true, provavelmente ela deve estar invertendo, ou está acontecendo, está com alguma falha, sei lá. Agora aparentemente está normal. Mas, se a gente usar um componente do DevExpress, que é o... como é que chama agora? TCX. Esse aqui vocês vão gostar, cara. TCX... Cara, me fugiu o nome do... Group... Ah, lembrei aqui, ó. É Skin. Ó, TDX Skin Controller. Então eu vou colocar este componentezinho aqui, que também é do DevExpress, né? O DX Skin Controller. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele é capaz de fazer. Se você colocar ele aqui, é só colocar no formulário, não precisa fazer nada, não precisa programar nenhuma linha. Coloca ele no formulário e vem aqui na opção Skin Name. E aí você vai procurar aqui, ó, algum skin. Ó, desmarca aqui o Native Style e procura aqui algum skin. Ó.
que você achar mais bonitinho. Vocês estão vendo que quando eu mudo o skin, o Group Box comum não herda essa característica. Por quê? Só os componentes do CX, ó, eu vou pegar um button, T-button, vou colocar aqui dentro. Ou melhor, vou colocar aqui dentro deste Group Box e vou pegar um TCX button, que é o botão do DevExpress, e vou colocar aqui. Olha lá o que acontece, ó, já mudou a característica. Então se eu vier aqui, ó, e mudar o estilo, tá, com esse Coffee MC Skin, ó, ele já mudou o botão, já mudou o estilo de todos os objetos do CX que estão neste formulário. Cara, eu uso muito isso. Porque aí eu consigo criar um projeto que fica mais bonitinho aí, sem programar nada. E eu consigo, inclusive, né, nos nossos sistemas aqui, a gente dá essa listagem de skin para os nossos clientes irem lá e escolherem o skin que ele quer usar no sistema dele. Aqui você consegue escolher entre uma variedade enorme de skins, né? E todos os componentes do CX que estiverem na tela herdarão as características deste skin. Então, se você pegar aqui e compilar agora, tá? Ó, até pegou no botão comum aqui. É um botão comum, pegou aqui o estilo. Mas, enfim, né? Ele não vai pegar em todos os componentes se não forem CX. Então, a compatibilidade é maior. Mas olha como fica bonito, tá? Só disso aqui, só desta parafernália aí, ó, eu já acho que fica válido aí usar o CX, cara. Só deste item aí, só dessa pegada aqui de abrir aí. Aí abrimos o formulário, tal, ficou funcionando. Vou apagar isso aqui daqui. E agora a gente vai voltar aqui, né? Eu falei do CX para a gente vir aqui agora no cadastro de empresa e aí a gente conseguir começar esse cadastro. Então, como eu tinha pedido, né, numa das primeiras aulas, eu pedi para vocês instalarem o CX porque eu particularmente uso o CX para a gente ganhar produtividade. Então, a gente vai usar aqui os componentes CX e vocês vão ver que a gente vai realmente ganhar produtividade. Eu vou começar com o CX. CX Painel, melhor, Page Control, tá vendo? Vou usar o TCX Page Control. Se vocês procurarem Page Control, tem o nativo. Esse aqui é nativo do Delphi. Gente, vocês não são obrigados a usar o DevExpress é uma ferramenta paga, né? Eu só quero aproveitar a oportunidade para mostrar aí o poder que ele tem, né? E as vantagens que ele tem. Se você quer um projeto nativo, que você pretende vender com fontes depois, comercializar de uma forma mais fácil, eu não aconselho a usar nenhum componente que não seja nativo, beleza? Então, neste caso, eu quero, né, neste curso, explorar o Dev, porque vocês vão ver que ele tem aí algumas vantagens, tanto visuais quanto de desenvolvimento, aí, de performance na hora de desenvolver. Então eu vou pegar aqui, ó, ao invés do Page Control, o CX Page Control, e vou colocar ele aqui no meu formulário de cadastro de empresa. Observação, tá vendo que ele já herda aqui, né? Ó, nos outros formulários já vão herdar também essas características do skin, né? Então eu vou pôr esse Page Control aqui. Eu vou alinhar este Page Control aqui, a área total do formulário. E aí eu clico com o botão direito e venho em New Page. E vou fazer isso 2 vezes. Na primeira página, ó, aí para quem nunca usou, não conhece, né, que é o caso da maioria de vocês. Então, quando a gente fala no Page Control, ele vai ter 2 áreas distintas. A primeira área é aqui quando você clica na página, né? Desculpa, no item da página aqui, né, no controle da página, né, que é a tab em si. E quando você clica aqui dentro, no meio da página, que é o page, né? O page relacionado a essa tab sheet aqui, que seria
Vamos pensar lá no Excel, vocês teriam várias planilhas, aqui é a mesma coisa, né? Então você tem o conteúdo da planilha aqui, ó, estou selecionando agora o conteúdo e quando eu clico aqui eu seleciono a planilha propriamente dita. Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear este cara aqui, ó, que é o CX Page Ctrl 1, eu vou mudar o nome dele para páginas. Facilitar, né, o meu trabalho, ou melhor, PC, né, de Page Control Páginas. Quando eu clicar, vou clicar dentro dessa CX Table Sheet 1, Table Sheet 1. Cliquei dentro dela. Vou renomear ela para Tab ou TB Pesquisa. E eu vou colocar aqui o nome no caption. Opa! Caption dela. Eu vou colocar pesquisa. Vou vir aqui na outra. Vou fazer a mesma coisa, clico dentro dela, vou mudar o caption para cadastro e o name para TB cadastro. Então eu dividi aí o nosso projeto em duas coisas. No CX Page Control a gente tem uma infinidade de possibilidades de configuração. Então vocês conseguem mudar a posição desses botões. Eu quero que fique do lado, eu quero que fique do lado, embaixo, em cima, do lado direito e tal. Então a gente consegue fazer várias alterações. Vou mostrar um pouquinho aqui do que pode ser feito aqui, Properties. Geralmente aqui no CX, ó, tudo que fica dentro de Properties são opções que não existem num Page Control comum. Tá? Alguém levantou a mão, se quiser pode perguntar no chat aí, porque eu tô sem áudio aqui para não sair na gravação. Pergunta no chat aí que eu vou respondendo. Então aqui no Page Control, o que a gente pode fazer? Eu queria primeiro aqui achar as opções de navegação, né? Navegação Position, aí você tem aqui, ó, Right Top, Right Bottom, não é aqui. Vou manter aqui no Right Top. Options, qual que é aqui as opções de posicionamento? Custom, Active Page. Ó, multiline é legal a gente usar quando tem muitas abas, né? Para não ficar com uma barrinha aqui para você ficar clicando no botão para navegar. Você coloca multiline, aí ele vai colocar em várias linhas aqui os botões. Então é legal, né, o multiline. Tem um botãozinho para fechar a aba, mas não é aqui que é a pegada. Multiline. Quero ver o posicionamento dos botões. Options. Eu não lembro de cabeça, cara. Mas vamos lá que eu vou achar aqui. Teoricamente é aquela lá que eu falei mesmo. Assim fica feio pra caramba. Hints. Tem essa opção de style que tem algumas opções legais, tá? Ele muda ali, ó. Tá vendo? O estilo da tab. Essa aqui tá pegando da skin, né? Mas tem uma infinidade de opções. Vou pegar aqui do skin para padronizado, que aí a gente seleciona o skin lá e ele vai trazer do jeito que tá o skin. Aqui você consegue alinhar o texto, né? Tá no centro. Só deixa eu ver aqui, ó, Tab Position. É aqui, ó, Tab Position. Olha que legal. Eu consigo colocar aqui no right, eu consigo colocar no top onde estava, eu consigo colocar no bottom, eu consigo colocar no left. Então aqui vocês já têm uma infinidade de possibilidades, né,
vocês já devem ter visto sistemas organizados de diversas formas. Os nossos aqui, geralmente a gente padroniza aqui mesmo, né, que é o que vem por padrão. Mas para fazer um negócio diferentão hoje, vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui na lateral direita, opção, cadastro, cliente e tal. Enfim. Beleza, então a gente colocou aqui, ó, um page control para fazer o controle das páginas. Então a gente vai ter uma página de pesquisa para pesquisar os dados e uma página de cadastro para efetuar o cadastro dos dados da empresa, né, neste caso aqui. Então vamos fazer o seguinte, na pesquisa o que a gente vai ter? Como eu falei para vocês, eu vou explorar mais os elementos do TX, né? Então eu tenho aqui um TX Button Edit, que é um componente que eu acho fantástico. Então o TCX Button Edit, ele é um cabra que você consegue já automaticamente, né, vir com um botão embutido. E eu vou mostrar o tanto de recursos que tem e o tanto de coisa que dá para fazer. Só que antes, a gente precisa dispor aqui dos elementos na tela. Então o que a gente vai fazer nessa tela? Primeiro, eu vou colocar um painel, e aí eu não vou colocar o painel normal, eu vou colocar um TCX Painel. Ou melhor, eu vou colocar um TCX Group. E aí nesse TCX Group eu vou colocar aqui, ó, dados informe a pesquisa. Eu vou alinhar todo este grupo aqui, ó, ao topo, que aí ele já vai ficar no topo para mim. Sempre ele vai estar vinculado aqui no topo. E aí eu vou colocar aqui o nosso botão de pesquisa e eu vou procurar aqui um TCX Label, também, tá vendo, do Dev Express. Não vou usar o label comum. Então ele tem aqui, né, eu uso o transparente aqui, ó, para ele não ficar com esse fundo cinza. Então eu coloco ele como transparente e aí a gente tem as opções aqui, né, de style, né, da fonte. Já vou aproveitar e vou mostrar mais um item aqui, né, que o Dev tem, que se você fosse usar um componente comum, né, o label comum, você não teria esta opção. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou ensinar mais uma técnicazinha legal para vocês de alinhamento. Então aqui vou alinhar, né, os dois aqui, ó, para ficar retinho. Informe o dado da pesquisa. Aqui eu vou colocar o nome deste campo. Name. Sempre lembre-se da importância do nome, né? Eu vou colocar TXT pesquisa. E aqui do que eu falei do alinhamento, que é legal, ó, eu posso pegar este cara aqui, ó, este TXT pesquisa, lá nas âncoras, que eu já falei para vocês em outro momento, ó, eu quero que ele fique alinhado ao bottom, que ele está alinhado ao bottom do elemento pai dele, que é esse group box. Aí eu quero alinhar ele ao right, não quero alinhar ao topo e quero alinhar ele ao left. Ou seja, se eu esticar essa tela, ele vai acompanhar, tá vendo? Como se fosse responsivo. Isso é uma opção legal aí para você fazer o gerenciamento aí do seu projeto, para você conseguir alinhar os elementos de uma forma que fique responsivo, né? Que não quebre de acordo com o tamanho da tela e tal. Aqui no caso do informe, o dado da pesquisa, eu alinharia ele ao topo e ao left, igual tá, porque aí ele não vai ficar se mexendo quando a tela aumentar ou diminuir para lá. Beleza? Ele vai ficar sempre fixado aqui nesta área. Vou colocar um outro group box aqui embaixo, que logicamente eu vou usar o TCX Group Box. Este aqui eu vou alinhar. Parece que deu um retorno aqui. Eu vou alinhar ele
a toda a área do formulário. Lembrando que quando eu digo toda a área do formulário, é toda a área restante. E um fato importante que eu acabei esquecendo de falar, ó, fiz tudo errado. Ó, eu coloquei todos os dados no cadastro, esses dados são os de pesquisa. Então o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou selecionar isso e isso, recortar e vou clicar aqui na pesquisa, no meu page, na TB pesquisa, selecionar ela para mim colocar esses dados aqui dentro. Porque aí se eu tiver com a pesquisa selecionada, exibe esses dados. Se eu clicar em cadastro, por enquanto a gente ainda não tem nada, tá? Então, vamos lá. O pessoal está falando que não está vendo minha tela. Aqui aparentemente está normal. Eu vou compartilhar a tela novamente, tá? Vamos lá. Vou parar aqui o compartilhamento da tela. Vou compartilhar de novo. Beleza? Estão vendo a tela agora? Deu para ver? Tudo certo? Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Ó, na tab pesquisa, eu coloquei os dois group box, coloquei um campo de pesquisa, né? Que é um TCX Edit Button, é esse cara aqui, ó. TCX, eu não sei se vocês estavam vendo, é Button Edit, esse cara aqui. Então, este TXT pesquisa é um TCX Button Edit. E aí eu alinhei, né? E coloquei aqui as opções de alinhamento para alinhar este cara aqui, este TXT pesquisa. Aqui nas âncoras, né? Eu coloquei bottom, right e left para ele ficar aqui, ó. Se eu diminuir a tela, ele acompanha. Quando eu mexo para cá e para lá, ele não vai sair do lugar. Então, beleza, ele ficou bonitinho ali como deveria. E aí aqui embaixo eu coloquei outro group box. Neste segundo group box, eu não vou nem mudar o nome dele, não tem tanta necessidade, mas aqui no Caption eu vou colocar resultado da pesquisa. E neste cara aqui a gente vai exibir o resultado da pesquisa. E mais uma vez, né, a gente vai usar um outro componente do Dev, que é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, que é a TCX Grid. Esta grid aqui é poderosíssima. E esta grid eu vou alinhar, igual a gente fez ao Group Box, eu vou fazer um alinhamento dela pegando toda a área disponível. Então eu vou pegar aqui, ó, e ela vai pegar toda a área, porque aí se a gente mexer, ela vai crescer junto com o projeto também e vai ficar top. Belezeira? Tá? Então aqui, cadastro de empresa, a gente está fazendo a pesquisa. Agora a gente vai aprender um pouco a mexer no TCX Button Edit, que ele tem uma vasta infinidade de possibilidades e ele é fantástico, tá? Uma das coisas que eu mais gosto nele, ele vem com um botão aqui por padrão, mas você pode inserir quantos botões você quiser aqui no final do Button Edit. Mas a gente não precisa, neste caso não vamos precisar de mais que um botão. Mas a gente pode personalizar esse botão que está com esses 3 pontinhos. Então eu vou clicar nele, eu vou procurar aqui a propriedade propriedade Buttons. Então aqui em Buttons eu vou clicar nesses 3 pontinhos, ele vai abrir aqui, ó, eu tenho um único botão, que é esses 3 pontinhos justamente. Então o que ele está perguntando? Ó, Glyph Node. O Glyph, para quem não sabe, é um tipo de ícone aí dentro do Delphi. Então em vários componentes você tem a opção de selecionar um Glyph, que seria basicamente um ícone dentro de um componente aí. Aqui em Kind, ele está aqui, ó, BK elipses. Esse BK elipses é justamente esses 3 pontinhos. Se você vier aqui, ó, você tem o down, que é uma setinha para baixo. Você tem o text, que você poderia escrever alguma coisa aqui no Caption, tipo pesquisar. E aí você clica no pesquisar. E a gente tem o que eu mais gosto de usar, né, o que eu acho que é mais top de todos, que é o Glyph. E o mais legal, cara, você nem precisa buscar ícone na internet, em lugar nenhum, porque
para quem usa automação comercial, o Dev já tem tudo. Literalmente tudo. Então ele já tem aqui, se você vier em Glyph, selecionei aqui BK Glyph, venho aqui em Glyph e vou escolher um Glyph. Aí eu poderia ir lá na minha biblioteca de ícones que eu tenho e procurar o que eu quiser. Inclusive PNG com transparência, bonitão, tal. Pode, vai lá. Eu venho aqui, ó, Dev Express Icon Library. E ele já tem aqui essa penca de ícones para eu usar junto com ele. Então ele já tem isso aí. Você consegue escolher aqui os tamanhos para ele filtrar por tamanho e tal. Eu quero de 16 por 16 mesmo. Eu quero um ícone para pesquisa. Eu costumo usar a lupa, né? Mas aí se eu procurar a lupa não vai dar. Procura o item zoom. Ó, eu costumo usar esse cara aqui, ó, para pesquisa. Então eu vou colocar esse aqui, ó, zoom. Pesquisei por zoom, mas você poderia pesquisar lá naquela lista aqui, tá tudo marcado. Você vai desmarcando, tem como ir refinando a sua pesquisa. Dou um OK e olha lá, o ícone já apareceu ali. Top? Top pra caramba. Legal. Não fiz nada, cara. Não programei nenhuma linha e o negócio já tá assim. Aqui no meu TXT pesquisa eu vou apagar o text dele para não ficar escrito, né? Esse TXT pesquisa, vou apagar, né? Porque aí quando a gente compilar, isso aqui vai estar com a pesquisa vazia. Só vou compilar agora para vocês verem como está ficando isso. Então se a gente entrar aqui agora, ó, acabei de compilar, cadastro. Ele buga aqui quando eu mudo de um monitor para outro, tá? Porque eu acho que como a resolução é diferente, ele dá essa diferença aí. Aqui, ó, como está o nosso formulário. Então, se a gente diminui, se a gente aumenta, ele vai ajustando, né? Aqui a gente tem a grid que vai exibir os dados resultado. E aqui a gente tem o botão da pesquisa, né? Para quando a gente pesquisar aqui, ó, clicar no botãozinho, ele vai trazer para a gente os dados da pesquisa. Então, cara, legal pra caramba, né? Só de fazer isso aí, ele já vai trazer aí os dados da nossa pesquisa. Ficou legal pra caramba aí a tela de pesquisa. Então a gente está com a tela de pesquisa montada, né? Basicamente aí o que a gente precisa na tela de pesquisa. Tem algumas configurações a serem feitas depois, mas por hora a gente vai manter, né, a tela de pesquisa assim, até porque a gente não tem cadastro ainda, então não tem como a gente efetivamente finalizar com essa tela para testar e tal, porque aí a gente teria que inserir os dados pelo banco e eu não quero fazer isso, eu quero que a gente crie primeiro o cadastro. Só que eu queria mostrar para vocês como que a gente deve fazer, né, bem padrão nas telas de sistemas, vocês terem os dados da pesquisa e de cadastro juntos aí para facilitar para o seu cliente, né, para o usuário. É muito comum antes dele fazer um novo cadastro ele pesquisar se aquele usuário, aquele cliente que chegou ali já tem um cadastro, né? Já tem um cadastro previamente efetuado. É lógico que aí a gente poderia colocar várias opções de filtro, né? No nosso caso não teremos várias opções de filtro, mas vai funcionar legal, isso é o mais importante. Agora, antes de continuar com as nossas telas de cadastro, né? Que eu já vi essa parte aqui, eu entendo que é bem legal, porque quem gosta de design, vê o dev, começa a pensar, nossa, que legal, né? Se eu vier aqui, ó, e mudar agora o skin que a gente está usando, né? Tipo, vamos pegar um outro aqui. Cara, tem um que eu gosto que é um meio escuro, um dark aqui. Será que é esse dark gray? Acho que não é ele não, cara. Tem um que eu curto que ele é um tema escuro, cara, mas ele é bem discretão assim, fica bem legal. Será que é esse dev? Vamos deixar esse, vai ficar um negócio bem da hora. Pretona aqui a tela e tal. Vai ficar chique. Bom, enfim. Então aqui a gente criou aí a tela de cadastro. Agora o que eu vou falar um pouco com vocês? A gente tem aí mais ou menos ainda 25 minutos da aula de hoje. Eu quero falar um pouco, cara, sobre
o acesso a dados. Cara, o Delphi é uma mãe quando a gente fala em acesso a dados. É uma mãe porque realmente é fácil de mexer. É lógico que depende de vários conceitos, de conhecer banco, um pouco de SQL para fazer consulta. Mas com o Delphi, mesmo uma pessoa que não tenha tanto conhecimento de banco de dados, não saiba procedure, não saiba criação de views. Cara, eu vivi muito tempo como programador sabendo o mínimo de SQL e fazendo muita coisa. Fazendo muita coisa mesmo, cara. Fazendo o meu recorde, as minhas consultas mais ambiciosas, elas eram com subconsultas. Né? Eu tinha uma dificuldade imensa, cara. Eu fiquei durante um ano que eu estava como Dev Júnior ali, eu tinha dificuldade de entender o Inner Join. Então eu fazia subconsulta, cara. Performance do sistema era uma preocupação que eu não tinha, porque eu tinha a preocupação em fazer o negócio funcionar. Então dá para sobreviver? Eu garanto que dá. Né? Dá para vocês criarem aplicações que vão funcionar bem. Como eu falo para vocês, quando você não está trabalhando com dados massivos, com extremidade de dados, com bases pequenas para clientes pequenos, que é o foco da maioria das pessoas, você consegue trabalhar bem. No nosso time aqui, a gente tem gente trabalhando com dados massivos. Né? Então, quando a gente fala nesse sentido, né, de milhões, milhares de dados em uma base, cara, aí a história muda. Aí sim vocês vão ter que ir lá no SQL e se aprofundar mais para conseguir fazer um negócio bem feito, senão vocês vão fazer tela que trava. Né? Se estiver usando SQL Server, não estiver usando o lock da forma correta, vocês vão travar não só o que vocês estão fazendo, mas o que outras pessoas estão fazendo. Então é lógico que eu não estou falando para vocês que o SQL não é importante. Eu estou falando que para microprojetos ou pequenos projetos, vocês conseguem ali atender boas demandas com conhecimento de SQL básico ali, né? Desde que vocês consigam entender como vocês fazem para trazer esses dados, para buscar esses dados, para inserir, enfim, né? Dá para fazer. Mas quanto mais vocês souberem, melhor, né? Lógico. Né? SQL é uma coisa muito necessária. Eu tô falando, cara, na época que eu comecei a programar 16 anos atrás, sei lá, 16 ou mais. 16 anos atrás eu consegui muita coisa sabendo só o básico de SQL ali, né? Trazer os dados que eu precisava, funcionava muito bem. Né? Até porque os bancos não eram tão avançados quanto hoje, não tinha tantos recursos quanto tem hoje, mas cada vez mais é importante vocês entenderem melhor os dados, como o banco trabalha, para vocês conseguirem desenvolver um sistema mais performático. Mas enfim, para a gente que vai fazer um negócio básico aqui, o que é legal saber no Delphi? Primeira coisa que é muito legal saber é que o Delphi tem um componente aqui, né, um tipo de formulário, digamos assim, que ele é específico para a gente usar para dados. Se você for desenvolver, por exemplo, em FMX, é essencial que você use os componentes de acesso a dados dentro deste cara. No caso do VCL, não. Você poderia colocar, né, os dados de conexão direto nesse formulário principal, né, que você ia conseguir fazer o uso dele de forma tranquila. Mas, né, o ideal, né, a boa prática seria você criar aqui, ó, em File, New, Older. Procurem aqui em Database um Data Module. Então esse Data Module, ele é basicamente, né, assim, a grosso modo, ele é um formulário que ele é mais específico para você trabalhar com componentes não visuais, né, de acesso a dados. E aí o que é um componente não visual, para quem ainda não tem essa noção? Quando eu coloquei aqui na tela, por exemplo, esse My Menu, embora ele seja o componente que é não visual, ele transforma esses dados em visuais. Agora o DX Controller, ele é um componente não visual, né? Embora ele também faça a mesma coisa, ele converta os outros componentes, né? Ele tenha, mas a gente tem componentes que você coloca na tela para executar alguma ação e ele não vai causar impacto nenhum no visual do site. Igual esses dois aqui. Você está com o componente aqui na tela, mas ele não vai ser mostrado em lugar nenhum. É diferente de quando a gente usa aqui um label, ou quando a gente usa aqui um group box ou um edit button, né? Que são componentes visuais, né? Que você põe na tela e as pessoas vão ver.
Quando você compilar isso aí, as pessoas vão ver. Então eu inseri aqui uma nova unit, né? Que nessa unit ela vem com, ao invés de um t-form, né? Ela vem com um t-data-module. E eu vou salvar esse data-module como eu costumo salvar aqui, que é de o banco dados. Vocês poderiam dar o nome que vocês quisessem. O conexão com o banco dados. Então o nome é uma ideia aí que vocês podem seguir um padrão ou vocês podem criar o padrão de vocês e assim vai. Então vou chamar de o banco dados e o nome desse formulário, ao invés de chamar ele de FRM banco dados, eu vou colocar o nome dele aqui, ó, só de banco dados, porque a gente vai ter que acessar ele de vários lugares. Banco dados. Então a gente vai, né, facilitar ele aqui no nome. E ele não tem quase nada, cara, de recurso. Ele não tem praticamente nada, porque ele vai servir basicamente para a gente inserir componentes não visuais nele. O que a gente tem de conexão com banco de dados hoje no Delphi? Rapaz, tem muita coisa. Muitas empresas que eu conheço usam o ADO. Então a gente tem aí, ó, o ADO, né? O ADO Connection é um componente que faz conexão com vários bancos de dados, tá? E ele é usado em muitas empresas. Atualmente a gente tem aí nativo o FireDAC. Então a gente tem o FD Connection, que fica lá na guia FireDAC, tá vendo? Então se vocês, né, quem ainda não sabe os nomes, obviamente, vocês vão procurar aqui, ó, no F, FireDAC. Aí tem aqui FireDAC, aí tem vários componentes do FireDAC. Um deles é o Connection. Então quando a gente fala em executar conexão com um banco de dados, a gente criou um banco de dados que chama, como é que é o nome? A gente criou um banco de dados que chama BD dominando Delphi. Esse é o banco de dados. Dentro dele nós temos várias tabelas, né? Então, para a gente conectar a este banco de dados e poder usar todas as tabelas que a gente criou dentro dele, a gente precisa usar um componente de conexão. Como eu disse para vocês, tem vários, cara. Tem vários. Então, o FireDAC ele é nativo nas versões mais recentes do Delphi. Eu acho que das versões das XZs aí, a partir do Tóquio ou talvez até do XZ8, ele já passou a ser nativo. A gente tem o ADO, também é nativo do Delphi. A gente tem um open source que muitas empresas usam, que é inclusive a gente usa aqui a gente usa ele, que é o Zeus. Tem que pesquisar aqui como TZ, aqui, ó, que é o Zeus Access. Então, ó, ele também tem o TZ Connection, né, a classe do Zeus, é a TZ, né? E aí ele tem o Connection. Então, vocês vão ver que é muito comum, né, que os componentes que são usados para acesso a dados, eles possuam características similares. O Zeus, ele tem o Z Connection, ele tem uma Query, ele tem uma Table. Então, enfim, ele tem uma série de componentes que podem ser usados. Tem um outro componente que muita gente usa também, embora ele seja pago, que é o UniDAC. Tá? Que é esse cara aqui que fica na guia UniDAC. Deixa eu abrir o UniDAC aqui, ó, para vocês verem. E aí eu vou falar só um pouquinho, eu vou comentar sobre o UniDAC. Por quê? Cara, o UniDAC... Por que eu uso o UniDAC? Ah, André, o UniDAC ele não vem com o Delphi, né? Ele é um componente à parte, que tem que comprar e tudo mais. Mas por que comprar ou por que usar o UniDAC? Uma vantagem, uma coisa que eu acho bem legal do UniDAC é que o UniDAC ele funciona perfeitamente para você fazer conexões usando o FMX. Então, se você for criar uma aplicação para Android, por exemplo, e quiser fazer uma conexão numa base de dados direto, né? Você está conectado, tipo assim, seu celular está conectado no mesmo Wi-Fi e você quer conectar numa base de dados diretamente, o UniDAC permite que você faça isso. O Zeus, por exemplo, não permite, né? O FireDAC, até as últimas versões do Delphi que eu testei, né, não funcionava também.
né? Não sei nas versões mais recentes, mas também não funcionava com FMX. Então o Unidac é uma boa saída para isso, e ele tem alguns recursos também, né, que o pessoal gosta bastante, aí fala bem, que é as opções que ele tem de reconexão quando existe a perda de conexão com o banco, né? Então, se a gente pegar os Zeus, por exemplo, o tratamento de uma perda de conexão com os Zeus, ela não é muito legal, né? Aqui a gente já tentou de várias formas fazer esse tipo de tratamento e tentar dar um reconnect, identificar que a conexão caiu e reconectar e tal. E quando o Zeus perde a conexão, ele gera alguns erros ali e é difícil de tratar. Então, geralmente, você tem que fechar a aplicação e abrir de novo. É lógico que conexão com o banco não é uma coisa que fica se perdendo. Mas se você estiver pensando num Wi-Fi, aí o Wi-Fi cai e volta, a conexão se perde. E aí, eventualmente, você pode sim ter problemas com os Zeus. Isso que eu estou falando é pensando em uma conexão que você vai estabelecer e manter ativa durante toda a execução do programa, tá? Tem algumas aplicações que eu crio aqui, dependendo do tipo de aplicação, em que eu crio a conexão, conecto no banco, executo a consulta que eu tenho que executar e desconecto. Aí, nesse caso, qualquer uma delas não teria eu não chamaria esta questão do Unidac de vantagem ou desvantagem. Mas se você tem uma aplicação que você vai conectar no banco de dados assim que ela abrir, né? Tipo assim, ó, quando você abrir vai ter uma tela de login. Então você abriu tela de login, beleza, vamos logar, já está usando o banco. Aí logou, né? Cadastro de cliente, cadastro, consulta, tal, praticamente tudo vai usar o banco de dados. Então não tem por que você ficar conectando e desconectando, desconectando, né? Então muitas vezes, né, na maioria das aplicações que eu vejo, a conexão ela se mantém ativa durante toda a execução do programa, né? E aí neste caso o Unidac é uma boa saída, um componente que eu indicaria nestas condições. Mas porém, ele não é nativo do Delphi, né? Sempre que vocês mudarem de versão de Delphi ou sempre que vocês formatarem o computador, vocês vão ter que reinstalar esse componente, né? Diferente do FireDAC do ADO, que já vem junto. O Zeus também, tá? O Zeus é open source, é muito bom, tal, mas aí é um componente que não é nativo e ele é de graça, tudo, mas toda vez você vai ter que instalar, né? Então, assim, algumas vantagens aí, que hoje em dia eu vejo isso como muita vantagem, é evitar ao máximo aí o uso de componentes que não sejam nativos, desde que você não tenha outra escolha, né? Aí sim, mas se você tiver a opção, usem o que já tem. Então eu vou usar aqui, ó, com vocês o FD Connection do FireDAC. Então eu vou pegar lá no FireDAC, FD Connection, coloco aqui um FD Connection, que é o componente de conexão, lembrando que você pode estabelecer quantas conexões você quiser, com quantos bancos de dados você quiser dentro da mesma aplicação. Então se você tem uma base MySQL, uma base SQLite, uma base Oracle, uma base SQL Server e tal, e você quer acessar várias bases do mesmo projeto, você coloca uma conexão aí, cria ali dentro dessa conexão, né, estabelece as regras de conexão para ela, e aí você consegue conectar e trabalhar com várias conexões ao mesmo tempo, simultâneas, sem problema. Então aqui o que a gente tem que mexer no FireDAC, que eu vou ensinar no FireDAC, vocês vão aprender para quase todos os componentes que tem no mercado, tá? Cara, é praticamente tudo igual. Então aqui, primeira coisa, este connected é quando você já executou todas as configurações, você quer testar para você ficar conectado no banco e poder acessar os dados e manipular. Aí a gente tem aqui a propriedade name, que, como eu falo para vocês, objetos, né, ou componentes que a gente precisa manipular diversas vezes, é bom vocês usarem nomes bem fáceis de identificar. Então nesse caso eu vou usar o nome conexão. Aí a gente tem aqui em parâmetros. Em parâmetros aqui, database é o nome do banco, que é aquele nome lá que a gente usou ali, ó, que é o criando o BD dominando o Delphi. Então esse aqui é o nome do banco que a gente criou. Então eu vou vir aqui, qual que é o banco de dados que eu quero acessar? É esse cara aqui. Qual que é o driver ID? Cara, olha que legal. Driver ID é qual é o banco que eu quero usar. Então ele tem aqui, ó, ADS, ASA, DB2, DS, FB, o FB é o Firebird. Então, ó, os que eu usei já, né, que eu conheço. Firebird eu já usei. MySQL a gente vai usar agora. MongoDB eu nunca usei. Esse MS
a gente já usou para acessar Access, tem como, acho que é por ele que a gente usa. O ADBC a gente já usou, porque dá para fazer várias conexões que você faz através do ADBC do Windows. O SQLite a gente usa bastante, o PG, que é para o PostgreSQL, e aí vai, tá? Então nesse caso aqui, a gente vai usar, essas aqui são todas as opções que você tem de bancos de dados para você conectar usando o FireDAX, sem nenhuma configuração adicional, só selecionando aqui, né? E aí você tem, por exemplo, o ADBC, que te permite, por exemplo, conectar uma planilha de Excel e mais uma infinidade de opções de conexão que é possível fazer através de ADBC, e aí vale a pena, lógico, um estudo prolongado desse tipo de coisa. Então aqui a gente vai selecionar o MySQL, porque a gente criou o nosso banco de dados no MySQL. Se vocês estivessem usando o MariaDB, vocês usariam também o MySQL, que ia funcionar, o mesmo driver, mesmo tipo de conexão. O MSSQL, acabei esquecendo de esquecer, é o do SQL Server, tá? Então tá aí, os principais bancos vocês conectam por aqui. Criei aqui o cara que faz a conexão, passei como parâmetro qual é o driver de conexão. A gente tem que passar aqui qual é o password. No meu caso aqui não tem password, eu instalei o AMP instala o MySQL com o usuário root sem senha, e eu não coloquei senha, não fiz essa questão. Então o password continua sem senha. A porta padrão é a 3306, é a que eu estou usando. Se você estiver usando em outra porta, é só vir aqui e adicionar a porta que você está usando. O servidor, importantíssimo, aonde está instalado este banco de dados? É no servidor que está na nuvem, é no servidor local, tal. No meu caso é num servidor local, então eu posso usar o localhost ou 127.0.0.1, que é a mesma coisa, né? Para quem já aprendeu um pouquinho de rede. Né? Então 127.0.0.1 é o endereço de loopback, localhost é o nome de domínio do endereço de loopback. Então toda máquina consegue entender isso aí. E aí a gente precisa colocar o usuário. Cadê aqui? Username. E no meu caso aqui eu estou usando o root, que é o usuário padrão aí do MySQL quando você instala o próprio MySQL ou quando você instala usando o AMP também. Feito isso, se a gente clicar aqui em tudo tiver certo, né? Fizemos tudo certinho, cliquei em Connect, ele tem que conectar. Ah, André, mas ele pediu esta senha. Esta senha, toda vez que for executar, né, nesse sentido, ele vai ficar pedindo essa senha no banco. Então, se você quiser alguma proteção no banco, isso aí é legal, mas eu não acho isso aí legal. Então, numa aplicação, raramente a gente usa isso. Então, o que a gente tem que fazer para não ficar pedindo essa senha? Isso aí também praticamente todos os drivers de conexão com o banco têm, que é essa propriedade login prompt. Então login prompt está true, eu vou mudar para falso e pronto. Vou fazer a conexão, ó, cliquei aqui no connection, conectar, não vai mais pedir aquela senha do banco. Beleza? Feito isso aqui, estamos com o banco de dados conectado, já estamos conectados ao nosso banco de dados e aí a gente já consegue fazer insert, update, delete, consultas das mais variadas possíveis e só com esse componentezinho aqui que a gente colocou aqui nesse data model. Então esse data model, diferente dos demais itens, né, eu não posso deixar ele não ser carregado junto com os formulários. Então eu preciso que ele seja carregado com os formulários. E além disso, né, e mais que isso, ele tem um outro item que é importante vocês saberem. Se eu for ter uma tela de login, né, que o meu formulário principal vai abrir uma tela de login antes mesmo dele abrir, né, de chamar o formulário principal, eu preciso que a conexão já esteja ativa para que essa tela de login funcione. Então, antes de abrir a aplicação, se eu já for conectar no banco, né, se eu for usar o banco de dados, eu preciso que ela esteja funcionando, a minha conexão já esteja ativa, conectada com o banco, enfim. Então, para isso, Auto Create Forms, além de criar automaticamente os formulários, ele cria os formulários nesta ordem que vocês estão vendo. Então, primeiro ele vai criar o formulário principal, depois o banco de dados. Então, se o banco de dados ainda não foi criado, quando eu for executar alguma rotina no banco, o que vai acontecer? Access Violation, eu vou tentar acessar um objeto que ainda não foi criado. Então, se eu tentar acessar a conexão que está dentro do Data Model banco de dados e ele ainda não foi criado, ele vai dar erro. Então, o que eu faço aqui? Inverto a ordem. Primeiro, ele vai criar o Data Model,
o banco de dados, que é um formulário não visual, ele não aparece mesmo, né? E depois ele vai criar o formulário principal. E aí uma coisa que é legal, antes da gente finalizar a aula, é vocês verem esse processo de criação que o Delphi faz, né? Que fica dentro do projeto. Né? Então, como eu falei para vocês, ele cria os arquivos de projeto e a gente consegue ver o código do arquivo do projeto vindo em Project Visual Source. Então, esse Visual Source é o código do projeto. E o que ele está fazendo aqui para a gente? Ó, ele vai criar primeiro, né? Ele vai dar esse initialize, depois esse mainform é um task true e depois ele vai criar para mim o formulário de banco de dados primeiro e o formulário principal depois. Dentro desta área aqui eu consigo criar algum código, eu consigo fazer algumas validações antes mesmo da criação dos formulários. Então é possível aqui dentro a gente programar alguma coisa, abrir um formulário antes do carregamento do formulário principal. É possível a gente sair fora da aplicação se acontecer alguma coisa antes de abrir. Então tem uma série de possibilidades que a gente pode utilizar aqui dentro do source code, né? O que é o código do projeto aí, do projeto que a gente está trabalhando. Né? Aqui ele mostra todos os formulários que a gente tem, né? Que estão sendo usados aí pelo nosso projeto. E aqui o que ele está criando automaticamente, que é o que eu falei para vocês, o auto create. Então, quando você abre a aplicação, ele executa esse código e tudo que tiver lá no auto create, que eu mostrei para vocês de forma visual, mas a gente poderia ter feito aqui no source também. Poderia ter criado dessa forma aqui, ó, application.createForm, e aí eu ter criado aqui o formulário que eu quero criar. Beleza? Pessoal, eu acredito que por hoje a gente conseguiu aí evoluir bastante, a gente conseguiu ver bastante coisa. Para a próxima aula a gente vai começar a fazer os cadastros, então eu vou mostrar ali como que a gente vai fazer o cadastro de empresa. Com base no primeiro cadastro, rapidamente dá para a gente fazer os demais cadastros, não vai ser uma tarefa muito difícil, né? Porque as telas ali basicamente a gente vai copiar e colar. Né, pelo menos as opções que a gente tem dentro das telas vão ser bem similares, então a gente criou a primeira, as demais aí a gente vai fazer rapidinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostaria de só pedir encarecidamente que no próximo sábado, se vocês puderem entrar às 9 horas, assim que eu mandar o link, né, às 9 horas a gente começar a aula. Com relação às aulas gravadas, vocês conseguem ver, essa aula é a última aula ou talvez a penúltima que eu vou liberar no YouTube, né? E as demais aulas vão ser fechadas e aí eu vou liberar só lá no Eduz, né, para quem comprar o curso. Então eu sugiro, né, que nas próximas aulas seria importante que vocês estivessem presentes dentro do horário, beleza? Então fica aí, né, a importância de vocês chegarem no horário e acompanhar a aula inteira, porque eu não vou poder continuar, né, disponibilizando igual eu estou essas aulas no YouTube, e lá no Eduz eu não consigo liberar para quem eu queira liberar, aí só para quem comprou o curso mesmo, lá vai conseguir ter acesso às aulas que vão ser fechadas lá. Mas, né, aí as aulas anteriores e essa aula, todas elas estão postadas no meu canal no YouTube, né? O youtube.com/opinião de tudo, então vocês podem acessar lá. As últimas aulas estão lá e essa também eu vou disponibilizar hoje, agora finalizando a aula, lá no meu canal. Né? Então, lógico que conforme o projeto vai crescendo, as primeiras aulas eu quero que as pessoas que realmente queiram comprar o curso depois, que elas tenham uma noção do que é a aula, de como está sendo as aulas, né? Para ela realmente ver se é o que ela quer, se é o que ela almeja, se vale a pena para ela comprar. Então, pretendo liberar ainda esta aula gratuita, talvez até a próxima, mas enfim, não serão todas as 9 aulas gratuitas, tá? Meninos, obrigado pela atenção mais uma vez. Peço que no próximo sábado todos aí que consigam, cheguem no horário. Se não conseguir chegar no horário, chega depois, tenta acompanhar. Enfim, vamos dar sequência aí. Se Deus quiser, a gente vai até o fim aí. Faltam aí mais 6 aulas. Espero que vocês estejam aproveitando e aprendendo bastante.
Beleza? Pessoal, um abraço, né? Até mais aí para quem está aqui e até a próxima aula para quem não trabalha aqui com a gente, está aí nos outros lugares que a gente tem, né? E espero realmente que vocês estejam aprendendo. Um abraço, até a próxima aula.